Well, hello, hello, hello. Hello, hello. Ah, Ai, ai, ai. estamos atrasados outra vez, não é? Estamos atrasados outra vez e estamos acabados. Completamente. Completamente acabados, porque isto foi uma semana muito complicada. Eu sinto que nós andamos a dizer isto todas as semanas, já há várias semanas. Yeah, mas então esta foi uma cerejinha. Pá, isto de ser adulto é muito difícil. Oh, God. Primeiro tivemos os dois doentes. Sim. Segunda e terça. Esse sim foi tão. Sim. Sim. Tá. Yeah. Mas, sem mais demoras... Sim, não íamos falar sobre coisas. Hã? Não íamos falar sobre coisas. Podemos falar, não? Tivemos constipados Sim, e tivemos um furo no pneu hoje. é verdade. E eu estive ao frio 1 hora à espera do reboque. É verdade. E por causa disso vem muita... Pronto. Vem Vem muito a favor do episódio de hoje. Exatamente, vem a propósito do episódio de hoje. Como é que eu não tinha lembrado disso, Yeah. mas tens toda a razão. Eu sinto-me pessoalmente inspirada e preparada para este episódio porque... Yeah, sofri. Hold on to that thought. Já Yeah. vamos falar disso depois da intro. Mas eu não posso fazer já esse segue agora porque Yeah. vamos já diretamente para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver? Olha, uma coisa muito fixe. Uhum. Tivemos a ver. Já tínhamos começado há algum tempo e acho que já tínhamos mencionado. Acho que sim. Mas agora acabámos a primeira temporada. Daybreak na Netflix. Acho que foi um dos especiais de Halloween que estrearam este ano. É capaz. I guess. Sim. Porque se estreou nessa semana. Pois foi. E é assim, eu devo dizer que e eu disse isto várias vezes enquanto estávamos a ver a série, os criadores da série, they feel green. Sim. Ainda estão verdinhos, I guess. Não sei se eles são muito jovens, se já têm muitos anos de carreira, mas eu sinto que as ideias são fantásticas, as ideias da série e a maneira como eles exploram é absolutamente fantástica, mas a execução ainda precisa ali de um trabalhozinho. Mas devo dizer que acho que é uma série muito, muito bem conseguida no geral. Concordo. Fiquei muito surpreendido com a série. Como tu dizes, a série não é perfeita. Não é? Há momentos, e não são poucos, onde, tal e qual como tu disseste, nota-se alguma imaturidade na realização, na escrita. Às vezes as temáticas são sobreexploradas, as coisas são um bocadinho demasiado óbvias. Sim. Os plot points são explicados um bocadinho demais. Sim. Eles não têm confiança na própria história. Eles explicam demasiado, muitas vezes. E nota-se que é por insegurança eu senti que era por insegurança na escrita. Como tu disseste. Mas, dito isso... O que a série faz bem, faz muito bem. O que a série faz bem, faz espetacularmente bem. A ideia... A série é um drama pós-apocalíptico. Mas é uma comédia também. Mas é uma comédia para young adults. E para gente nova, gente já abaixo da nossa geração. Sim. Portanto, estamos a falar de geração Z. Yeah. As pessoas que nasceram depois do ano 2000? Do ano 2000, yeah. Essencialmente. Os millennials são de 81 a 2001, no geral, yeah. E a geração Z vem depois. Ok. Portanto, é especificamente para eles. E esta série é para eles. Sim. Há aqui referências, ou melhor, houve aqui coisas que eu apanhei, que eu percebi, eu já por pouco não apanhava esta referência. Sim, eu também. E isso mesmo, tipo, será que... eu ouvi falar disto a semana passada e não sei bem como é que funciona. Porque a série, eu devo dizer que acho que nunca tive esta experiência numa série... ou num filme, mas as referências são super duper duper fresh. A série funciona a nível de
milhentas referências diferentes. Eles estão sempre a mandar referências de cultura pop para o espectador. E nenhuma dessas referências tem mais de 10 anos. Não. Ou melhor, por exemplo, há uma personagem que está obcecada com filmes de Kung Fu antigos. True. And, yeah. E vê-se ali muito, muito Kung Fu clássico, mas também Tarantino, por exemplo. É muito Kill Bill. É muito Kill Bill. Pelo menos Kill Bill. Mas as referências mais recentes são super recentes. Super recentes. Super, hiper, mega recentes. Sim. Eu sinto que tipo, uou, isto parece atualizado demais. Opa, Quando é que isto foi feito? Só o facto de continuar a haver uma conversa, como atualmente seria inevitável haver, mas apesar de continuar a haver uma conversa sobre homofobia, sobre sexismo, sobre racismo, sobre aceitação do outro, essa conversa já parece uma conversa after the fact. Eles já não estão a debater se é certo ou não. Eles já partem de um princípio, sim, estas coisas são normais. Yeah. Qual é a discussão que se tem depois disso? Isso é giro. Eu senti um passo nessa direção com esta série. Sim. Porque já passou algum tempo. Sim. E eles fazem mesmo essa referência. A série passa-se no futuro. Não se passa... do you know what I mean? O presente foi quando o apocalipse veio. Sim. E isso já foi há pelo menos um ou 2 anos dentro da narrativa, se não me engano. Mas não é só pelas referências, não é só por estes aspectos que nós estamos a falar. Tem um formato muito Edgar Wright. Muito giro. Muito self-aware. A montagem está fantástica. Tens momentos de quebra de formato. Tens composições musicais muito bem. Lá está. Não são perfeitas, mas eles estão a puxar... os limites. Estão a puxar os limites, estão a testar fronteiras de como se faz uma série. Como se faz uma série, exatamente. Yeah. Sem dúvida. E isso eu gostei muito e acho que isso é muito bem representado. Como tu disseste ao início, é green, é imaturo, mas é porque é tão novo e tão diferente também. O que eles estão a tentar, mesmo quando falham, é muito interessante. É muito interessante, sim. E gosto que eles tenham ido lá e pusessem o pé nesses momentos. Fico feliz por alguém estar a testar as águas desta maneira. Também. As personagens são engraçadas, se calhar um bocadinho teatrais demais para o meu gosto, novamente nessa imaturidade, mas eu gosto das personagens, são carismáticas. Mas agora deixa-me fazer-te a pergunta. Sim. Será que isso é o que tu achas porque isto não foi feito para ti? Pois. Se calhar... É possível. É possível. Se calhar tu não respondeste empaticamente a estas personagens... Porque isto não é para mim. Porque isto não é para ti. Isto não é para mim, Isto é para pessoas mais novas do que tu. But hey, tendo isso tudo em conta, uma ótima série, recomendamos. Daybreak, da Netflix. Estou curiosa para uma segunda temporada. Estou curioso para uma segunda temporada. Sim, senhor. Que lindo. Também pusemos-nos a par de The Good Place. Sim. Faltam-nos a nós e a toda a gente 2 episódios para acabar. Mas episódio. Faltam a toda a gente um episódio. Um episódio, ok. Mas nós faltam-nos os 2 últimos. E... Certo. Olha, ok. Nós ainda não falámos de... Nós vimos a série, esta 4ª temporada juntos, mas ainda não falámos sobre ela, really. De... The Good Place. Não, ainda não falámos nada sobre ela. Os 2. Sim, verdade. Um e o outro. Sim. Eu sinto que it fizzled out a little bit. As piadas ainda têm piada, ainda têm sempre muita piada, mas para a última temporada da série eu senti que queria um bocadinho mais épico. Isto dava a sensação que estava a ir por um caminho muito épico, muito mind-blowing, e até agora estou underwhelmed com este exercício, esta experiência que eles estão a fazer com aqueles humanos que precisam de ajuda. Com os humanos novos. Sim. Eu percebo o que tu queres dizer. Sim. Sinto algum dessa promessa não cumprida, sobretudo nestes humanos novos. Sim. Dava a entender que eles iam ter muito mais importância, iam ser muito mais divertidos, ter mais screen time, e acho que no fim acabaram por não fazer grande coisa
Sim. com o Brent. O Brent é giro, é uma Sim. espécie de Pierce de Community. Sim. Um, Não consigo, não. Portanto, sim, há aqui um bocadinho de promessa não cumprida, mas Yeah. eu nunca estava à espera que esta série fosse de facto épica. Esta série Sim. foi sempre sobre arranjar as situações mais mirabolantes, mais estapafúrdias para explorar conceitos muito complexos de filosofia. Sim. Porque Sim. é explicitamente isso que esta série está a fazer. E isto é como se fosse, isto é o equivalente a um vídeo do YouTube onde eles te explicam, hoje vamos falar sobre Filosofia. filosofia. Sobre o Kant. Exatamente. Mas no formato de uma série. Yeah. O único propósito desta série é falar sobre filosofia. Sim. E eles conseguem fazer isso pondo estas personagens no céu, têm magia, podem fazer todas as situações que quiserem. Sim. E foi sempre gerar situações cómicas, bizarras, Sim. à custa dessas explorações. E é o que esta quarta temporada está a fazer, e eu acho que nesse aspecto o desenvolvimento da Eleanor Shellstrop, que eles agora estão num ponto, spoiler alert para quem ainda não está a par de tudo, no fim a Eleanor Shellstrop está ela própria a torturar pessoas como estava o demónio ao início. Michael. Este arco narrativo acho que está muito bem feito. Sim, isso é giro. Mas compreendo o que tu dizes. Mas lá está, para isso como premissa, eu sinto que a promessa era muito maior do que está a ser até agora. Ok. Do you see what I mean? Tipo, O que é que tu esperavas ver? não necessariamente nada em específico, mas estava à espera de ter a sensação de mind blown. Compreendo. Porque eu sinto que foi quando a série começou-me a mexer dessa maneira, a fazer-me a perceber, oh meu Deus, isto é diferente, isto é muito mind-blowing, é muito... faz-me mesmo pensar sobre o que é morrer e o que é viver e Sim, essas coisas sim, todas. sim. E foi esse pormenor que me fez pensar, isto é diferente, Ok. isto é diferente, isto é fixe, isto é fresh. Apesar de eu adorar a comédia na série, adoro a comédia, mas eu acho que é esse pormenor que me faz gostar mesmo da série E sentes que esta última temporada não te trouxe esse mesmo impacto? não, nunca fiquei, não acredito que isto aconteceu. Estou a perceber. Percebes? Eu- É esse fator surpresa, fator tipo wonderment Eu compreendo. que me falta. Eu tive um bocado disso quando percebi que a Eleanor Shellstrop estava agora a fazer o papel de um demónio, essencialmente, Sim. e a torturar pessoas. Quando eu me apercebi disso foi onde isto veio parar? Yeah. I'm surprised that this unexpected but yet unavoidable turn of events. Sim. Mas isso já foi na temporada anterior, não foi nesta. So. Mas eu compreendo o que tu queres dizer. Ainda não houve aqui o momento onde eu me levanto e bato palmas. Yeah. Sim. Eu gosto desse momento, sabes? Eu também gosto desse momento. Gosto desse momento. Eu também gosto desse momento. Yeah. Não sei se este é o género de série que quer necessariamente ir a um Fazer lugar isso. onde te dá esse momento, porque se calhar a série... Mas lá está, tipo, porque já fez, eu espero sempre Ok. que mantenham a promessa. Ainda temos 2 episódios, portanto, se Yeah. calhar... Eu espero que sim. Eu tenho esperança que sim. Eu também tenho esperança que sim. Acho que eles estão a ser muito espertos nesta última temporada. Sim. Portanto... Eu estou a fazer poo-poo na série, mas eu estou a adorar a série. não é... Just something to think about. Yeah. E finalmente começámos. Vimos os primeiros 3 episódios de Carnival Row. Ai, Carnival Row. Já me tinha esquecido. Eu tipo, estava a pensar, Já tinha esquecido que íamos falar disto. Espera, porque tu estavas tipo a preparar-te para dizer, eu tipo, espera, o que é que ele vai dizer agora? Olha, e diz muito. Diz muito. Portanto, um original da Amazon Prime, com o Orlando Bloom e a Cara Delevingne, que são essencialmente fadas e elfos numa pseudo-Inglaterra da Primeira Guerra Mundial. O que é que tu achaste da série? Vimos os primeiros 3 episódios. Military and Fairies. É assim,
eu quero muito gostar da série. Eu quero muito gostar da série, percebes? Porque isso é novo, é fresh e entusiasma-me. E a série tem momentos bons, for sure. Mas eu não estou investida, não estou muito investida naquela relação Yeah. da Cara Delevingne e do Orlando Bloom. Maioritariamente porque eu não consigo ver que ambos os atores estejam bem, estejam a representar bem. Eu acho que nenhum dos dois é um grande... São grandes atores. Eu concordo. Eu adoro os dois. Eu adoro o Orlando Bloom, adoro a Cara Delevingne com o seu próprio mérito. Mas como atores, not sure. Yeah. Não estou 100% investida. Eu quero saber o que é que acontece, mas para uma relação tão forte, tão fervorosa, eu olho para aquelas personagens e tipo, não há assim tanto calor aqui. Yeah. Não, eu percebo. I don't know. O Orlando Bloom é um erro de casting para este papel. Eu não acho que ele esteja mal, ele é o ator errado para esta personagem. Talvez, sim. Quem é que seria melhor? O Benedict Cumberbatch seria fantástico. O Benedict Cumberbatch seria fantástico. Benedict Cumberbatch seria amazing. Sim. E daí não sei. E daí não sei, porque ele seria bom como um elfo. Ele tem a cara de elfo. Pois, claro. Não, nós... Não. Mas ele é... Yeah, não vamos entrar em spoilers. Sim, pois. Não podemos entrar em spoilers. Assim sim. Yeah. Mas, ok. Ou spoiler alert. Spoiler alert. Sim, spoiler alert, porque a série não está a sair agora, isto já saiu há 3 meses. Ok. Portanto, no último episódio que nós vimos, que é o terceiro, a personagem do Orlando Bloom, o Philo, é um híbrido. É meio humano, meio elfo. Sim. É tão trágico, tem as cicatrizes das asas, que tiraram-lhe as asas. Eu gostei disso, mas eu desde o primeiro episódio que sabia que isso ia acontecer. Pois, exato. É esse o problema da série. Yeah. A narrativa, o enredo que nos está ali a ser mostrado é tão flat. Yeah. É tão previsível. É tão... Estão lá as pecinhas todas. Sim. Eu sei para onde é que esta história vai, eu percebo, sim, ok, estão a fazer o Jack the Ripper, olha, aqui estão a fazer Saving Private Ryan. Sim. Tem referências. As referências estão todas lá, mas parece uma narrativa de pintar por números. Sim. Color by numbers. True. Não sei mas tem coisas boas. O problema é esse. Porque os efeitos especiais são fantásticos. Estão muito giros. O set design e o costume design também muito giros. Vê-se ali o dinheiro da Amazon. Yeah. Da série cara, for sure. Yeah. Depois, a Amazon é a maior empresa do mundo neste momento, não é? So... Pay your taxes! Mensagem política assim no meio. O Cubo Geek é político. Yeah. E pronto, é um bocado isso? Não. Ou melhor, sim, mas depois fadas. Fadas na Primeira Guerra Mundial. True. E eu estou apaixonado por este género de world building. Mais uma vez, é muito in your face, não há nada de subtil nisto. Sim. Mas But that's fine. There's nothing wrong with that. Mas é muito, muito óbvio. Sim. Usa o world building de uma maneira semi-coerente e semi-inteligente para falar sobre questões sociais atuais, que eu acho sempre interessante quando uma coisa se arrisca a fazer isso. Sim. E este acho que até consegue fazer relativamente bem. Eu acho que sim. Ou pelo menos ao primeiro visionamento, e tendo visto isto ontem e estando a pensar sobre isto hoje um bocado, não é o acidente da autoestrada que foi o o original da Netflix com o Will Smith. Lembras-te? Espera, what? Sim. Espera. What? Agora tenho de descobrir isto. Espera.
Ai, não me lembro do nome. Era uma metáfora muito má para não. os polícias em Los Angeles com orcos e fadas. Sim! Sim, eu ia dizer o Suicide Squad, mas não é o Suicide Squad, é o... Glimmer, glitter... É uma cena assim. Bright? Bright. É o Glitter. Glimmer. É o Bright. Será Só pode. Tem de ser o Bright. Eu não gostei nada do Bright. O Bright... É isso que tens a dizer ao É Bright. isso que eu tenho a dizer do Bright, sim. E o Carnival Row faz mais ou menos a mesma coisa, mas pelo menos... Again, ao primeiro visionamento bem feito. Sim. Eu percebo perfeitamente. Mas mais uma vez, o world building está giro, é curioso, mas mais do que isso, eu estou contente que estejam a sair coisas estranhas deste género cá para fora. Sim, for sure. Que não seja só Senhor dos Anéis e... Remakes. Que sejam adaptações, mas vão buscar a literatura mais bizarra. Sim, vão coisas novas. Coisas mais estranhas. Vocês têm que começar a ir à procura dos nichos. Sim. Eu já não quero só Cavaleiros e Dragões, eu quero Cavaleiros e Dragões nas guerras napoleónicas. Sim, específico. Quero mais especificidade. E Carnival Row dá-me essa especificidade, dá-me esse world building, dá-me um mundo no qual eu podia cair, mas a narrativa não está a ser engaging para eu querer saber mais. Sim. Os personagens para mim não são engaging. Exatamente. E o problema é esse. Mas eu quero gostar. O problema é que eu quero saber mais deste mundo. World building, isso é muito bom. Mas a história não me faz querer ver mais episódios. E eu queria que a história me puxasse para a frente. E é passado num ambiente muito frio. E por falar nisso, vamos falar de frio nos filmes e na televisão, já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui e estou aqui com a Sara. Hey, pessoas! E apesar da nossa desta energia inicial, não sei de onde é que veio isto tudo. Não. Peço desculpa. Não. Hoje vamos falar de frio. Yes. Porque estreia o Frozen 2 esta semana. A sequela mais esperada deste ano. Discutivelmente. Depois do Endgame. Exatamente. Mas esta é maior. Está algures ali entre o Endgame e o Star Wars. Literalmente. Pois. Uma sanduíche. Exatamente. E vamos falar de frio. E de gelo. E de... estalactites. E estalagmites. São essas que são as que vão de baixo para cima. Pois é. É a diferença. Pronto. Eu sabia que era assim a diferença. Mas gostaste, eu ajudei-te no segue hoje. Foi péssimo, mas ajudei-te no segue. Foi ótimo. Porque depois da conclusão foi tipo... E é um filme muito frio. Não. Foi espetacular. Deslizou. Não, eu só tive pena de ter interrompido. Não, mas já. Devias ter... patinado dali para fora. Oh, meu Deus. You're so cool with us. Patinei daqui para fora. Mas sim, por falar em patinar... Frio. Frio nos filmes. Frio nos filmes. O que é uma cena. É uma cena. Acontece muitas vezes. Tal como o calor. Hoje estamos a falar de frio. Sorry, eu estou a desromper aqui a cena toda. Caso ainda não tivéssemos dito vezes suficientes, hoje é um episódio sobre frio. Mas eu estou com frio porque estou constipada e acho que vocês conseguem perceber a minha voz que tipo, isto não está normal. Eu estou tipo assim.
assim muito entupida. Portanto, mas faz sentido, lá está, coerência. Fantástico. Exatamente. Full circle. You ever feel the prickly things on the back of your neck? And the tiny hairs on your arm, you know when they stand up? That's them. When they get mad, it gets cold. Diz o Cole Sear no Sexto Sentido. Yeah. E eu acho que é o ponto de partida para falarmos sobre o frio. É esta ideia de que quando há fantasmas, está frio. E é um trope muito recorrente. Sim. Que nós vemos em montes de séries, sempre para comunicar a presença dos mortos ou dos fantasmas. Sim. Algo que está do outro lado. Sim. Quase no Upside Down. Sim. Algo sim. O Upside Down do Stranger frio. Things é muito frio. Apesar de ser vermelho. Não, é tudo cores... Não, é dessaturado azul. Dessaturado azul, mas depois no céu é que tens o Shadow King. Não é o Shadow King, é o Shadow Monster. A cena, não é... Yeah. Com uma nuvem vermelha, escarlate. Sim, true. Era disso que eu estava a pensar. Mas na primeira temporada, o Upside Down, quando o Will Byers, o Will está lá perdido, é tudo azul e frio. Yeah. É gelado. True. E sai aquele fumozinho. Exatamente. Fumozinho, entre aspas, que é... Condensação. Portanto, há automaticamente esta associação entre o frio e o gelo. Eu lembro-me, por exemplo, no Exorcista. Sim. O Exorcista original de... Houve montes de sequelas. Que é de... Nesse filme, lembro-me sempre, as cenas finais do exorcismo, estão lá os dois padres a fazer o exorcismo à miúda e estão os dois gelados, estão cheios de casacos. Yeah. Onde é que isso acontece também? Não é no Constantine? É no Constantine. No Constantine isso também acontece? It's all about the breath. E eu acho que sim. Eu acho que tenho ideia da Rachel Weisz a sair-lhe gelo pela boca. Ok. Tenho ideia. Mas sim, é muito esse trope, porque não podia ser quente. Não faz sentido. Eles estão mortos. Exato. Não, é ausência de calor. Sim. Não faria sentido... não faria sentido o oposto. E essa é uma associação que... Histórica. Exatamente. Yeah. Nós não precisávamos de um filme para nos lembrar disto. Não. Desde sempre, desde os nossos mais primórdios, que nós percebíamos: este gajo aqui está parado mas está quente, este gajo aqui está parado mas está frio. Eu vou dizer que o gajo que está parado e está frio não se vai levantar outra vez. Yeah. Portanto, essa associação do frio com a morte é muito instintiva. Sim. É a nossa biologia. E pronto, é uma referência para as representações de arte. Exatamente. Dos mortos. Outro filme, aquele com a Nicole Kidman. Sim. Lembras-te? Que ela está fechada numa casa com os miúdos. Sim. E eles são assombrados. Não é The Visit, The Host? Como é que se chama esse filme? Assim. The Others. The Others, exatamente. Nesse filme, eles também sentem frio quando tocam com o outro lado. Eu diria que é na maior parte dos filmes, não é? Em que lidamos com mortos. Mas é engraçado porque é também uma coisa muito específica dos Dementors no Harry Potter. Sim, pois é. As pessoas também começam a sentir muito frio. Pois é. E os Dementors são uma criatura morta-viva, I guess. Sim. Ou pelo menos
Eu não. Tu sabrás mais do que eu. Tu és A Potterhead, a Potterhead de aqui. serviço, Exatamente. mas mesmo assim não tenho grande cultura de Harry Potter. Mas eu acho que no caso dos Dementors, se eu me lembro, Sim. eles nunca explicam bem o que é que eles são, para começar, mas excepto que eles são evil incarnate. Sim, eles são evil incarnate. Eu acho que há no livro explicações, eu já não me lembro muito bem o que é que eles são, de onde é que eles vêm. Mas sim, é muito isso, é o evil incarnate e serve a aquele propósito muito específico. Mas eles não só provocam frio, eles congelam tudo aqui por onde passam. E acho que há uma imagem muito, muito bonita no Prisioneiro de Azkaban, em que está um Dementor a passar por um campo com flores. Sim. E as flores todas estão a ficar congeladas. Ah. Portanto, é parte da presença dos Dementors fazerem frio. Que giro. Não só no que tocam, mas por onde passam, ao pé de onde passam. Portanto, é OP. Porque a cena deles é sugar A alma alegria. das pessoas. E a alegria. Sim. Que é muito giro, porque isso equaciona só calor. E eles estão a sugar energia à volta deles. Sim. Pá, é uma... A energia. Nunca tinha pensado nesta associação de coisas de uma maneira tão direta. Mas eles reforçam tudo o que um Dementor é em tudo aquilo que ele faz. Ele está sempre ali a sugar tudo o que é bom à volta dele. Sim. Também, não sei, agora se calhar já estou a imaginar. Qual é o efeito sonoro que acompanha os Dementors? O efeito sonoro para representar a personagem. Não sei, se calhar já estava a pensar como é que... Se também haveria uma correspondência desse tema na música ou nos sons. É muito usada quando o Harry usa o feitiço dele contra os Dementors. Isso é um som específico. Eles também têm o som de sugar a alma, que é... Tipo uma cena assim. Isso foi genuinamente assustador. Yeah. I creeped you out. Yep. Arrepiei aqui. Mas, não sei. As pessoas ouvem um momento, uma memória específica. O último momento de uma memória específica. Outro exemplo que eu me estou a lembrar, que é muito óbvio, são os Nightwalkers do Game of Thrones. Eles também fazem tudo. Eles vêm do gelo. Eles vêm do gelo. Eles vêm do Polo Norte. Eles são imunes ao frio. Eles são gelo. Sim, exatamente. São humanos feitos de gelo. Que já morreram. E os não é o Night King, os outros, os principais, os que comandam. Sim. Esses, quando são mortos, desfazem-se em pedaços de gelo ou poeira. Sim, poeira fria. Exato. Um sprinklezinho frio. Sim, e eles também transformam aquilo em que tocam em gelo. Não me lembro. É? Acho que sim. Ok. Eu confio em ti. Mas uma cena muito parecida aos Dementors, esta imagética dos Dementors. É uma imagem recorrente. Yeah. Mas eu fico sempre muito impressionado com a ideia dos Nightwalkers. Acho que são um vilão e uma execução. White Walkers. Desculpa, White Walkers. Mas eu também faço sempre esse engano. So. É o Night King e os White Walkers. Que estupidez. Yeah. Mas é difícil. They don't make it easy for you. Não, já são demasiados nomes. Sim. Mas os White Walkers são uma execução tão boa desse trope. Dos zombies, dos... Zombies frios. Sobretudo num setting de fantasia. É muito giro que o J.R.R. Martin tenha ido para aí. Sim. Porque
quando começas a ver o trope desta maneira, é muito giro. É muito giro porque tu quase nem os pões na categoria de zombies. Exato. Tens que pensar sobre assim, ok, eles no fundo são zombies, mas não é automático porque não é a representação habitual de um zombie. Sim, right? sim. Um zombie não é frio nem quente, Está morto. está morto, está só morto. Mas no fundo, Game of Thrones é uma série de zombies. Sim? É uma série enorme de zombies. É o trope dos zombies transformado num contexto de fantasia pelo frio, pelo gelo. That's their main thing. Mas no fim, sim, aquilo é uma história de zombies. E mais uma vez, eu não vou falar sobre como toda essa narrativa foi completamente desaproveitada, porque senão ainda me dói. Ainda dói. Ainda dói tanto que quando ainda estávamos à espera do último episódio ou whatever, eu ainda tinha esperança. Não, o Night King ainda vai voltar para dar a volta a isto tudo. Não vamos abrir as feridas antigas. Não. Moving on. Quem aproveita absolutamente esta ideia dos zombies frios a virem do norte é o Warcraft. Eu sei que nós não costumamos falar muitas vezes de jogos, sim, mas no WoW, no World of Warcraft e nos jogos originais do Warcraft, os Undead têm their thing is ice. Os poderes deles são de gelo, são de congelar as coisas à volta deles. Sim. Vem do gelo. Sim. E são maus novamente. E são zombies novamente. Yeah. É outro exemplo disso. Mas, voltando outra vez àquela ideia de Porquê esta recorrência? Porquê o frio? Porquê o norte? Porquê o norte, neste caso? Porquê que os White Walkers vêm do norte? Porquê que os Undead do Warcraft vêm do norte? Eu tenho mais exemplos. O 30 Dias de Noite, 30 Days of Night, também é um filme... É aquele filme de zombies passado no Alasca. Sim. Mais uma vez. Vampiros. Undead... no frio, no norte. E esta obsessão com o norte vem do facto de que a civilização humana começou em lugares quentinhos. Sim. Não em cima do Equador, mas ali um bocadinho acima do Equador tens duas bandas nos continentes onde montes de civilizações começaram lá. Os fenícios e os egípcios começaram lá. Os primórdios da cultura chinesa começou no lugar equivalente do outro lado do continente. Sim. O ser humano gosta do quentinho. Gosta do quentinho. Eram ali lugares muito férteis, com muita água, muito calor, muitas culturas, aquilo crescia tudo. Yeah. E o norte, onde era frio, não era fácil isso acontecer. Era muito mais difícil fazer agricultura. Portanto, havia essa associação de que o norte é... No norte não se vive bem. Sim. É frio, é desagradável. Exato. Mas isso continua para nós, atualmente. As duas civilizações antigas que se calhar têm mais influência direta naquilo que nós somos atualmente são os gregos e os romanos. Sobretudo os romanos. Que, para quem o maior problema eram os bárbaros. Sim. E os bárbaros vinham de cima, vinham do norte. Os mausões, os vilões dos romanos vinham do norte. Sim. Vinham do frio. Sim. Eram as tribos germânicas. Sim. E os normandos. E essa gente toda, que eles chamavam de bárbaros, porque bárbaro era literalmente aquilo que eles diziam. Era para os... Se eu fosse um romano a falar contigo, dizia: ei, aqueles gajos ali que só dizem bar. Yeah. Eles falarem bar uns para os outros são bárbaros. Problemático para os romanos. Yeah. Nós já não temos esse problema. Não. Mas para os romanos isto teria sido problemático, exatamente. Os bárbaros vêm do norte. Os mausões vêm do norte. Então quer dizer que toda a base das histórias que nós contamos hoje em dia em literatura, cinema, etc.,
é do ponto de vista dos romanos. Não só. Não só, mas o que eu estou a dizer, tipo, o frio é... Não, mas por exemplo, na cultura chinesa, Sim. que cresceu relativamente isolada da nossa durante anos e anos e anos, com uma Sim. cultura a par da nossa. Sim. Para os chineses, o maior problema eram os mongóis. E os mongóis também vinham do norte. Sim. Yeah. Portanto, apesar de serem culturas completamente diferentes, pelo facto de terem crescido em lugares geograficamente semelhantes ou equivalentes, A experiência é muito parecida. a experiência vai ser sempre parecida. Essas cidades iam sempre ter problema a serem roubadas e pilhadas por qualquer outra civilização que estivesse mais a norte dela. Yeah. Daí que nós hoje carregamos esse trauma histórico civilizacional que nos põe a fazer os White Walkers a serem mauzões a virem do norte. Sim. Mas esta concepção do frio como sendo mau, como sendo dos mortos, como sendo sempre os vilões, não é, obviamente, não é a regra. Há montes de exceções a isto, e exceções muito boas. E chamaste a atenção para uma cena muito gira, que é do Bambi. Sim. Fala-me dessa cena. É assim, eu acho que o Bambi demonstra... É basicamente uma animação, uma história narrativa pensada por meio de como se fosse um documentário da BBC. Ok. Right? Nós vemos todas as estações de um ano no Bambi. Sim. Portanto, o inverno está a representar uma boa parte desse filme, provavelmente mais do que as outras estações, mas é um setting tão sweet, mas tão perigoso para o Bambi, porque no Bambi simboliza divertimento, simboliza silliness, aquelas cenas com o Bambi e o tambor. Sim, que giro. Eles pronto, a patinarem e ficarem enterrados dentro de neve e isso tudo. Portanto, simboliza um divertimento. Oh meu Deus, nevou, vamos brincar na neve. Que giro. Mas também simboliza perigo, porque os veados têm muito mais visibilidade e menos camuflagem na neve. Portanto, predadores. Isso, o que é que acontece? E acho que a mãe morre, não é? Acho que é nessa É durante no a cena- inverno. É no inverno? Acho que sim. Ah. I'm pretty sure. Ok. Eu acho que sim. Então aí também volta a haver uma... Espera, a mãe dele não morre no incêndio? Há um incêndio, isso é a cena final, mas acho que não é aí que a mãe morre. Aí o Bambi está com o pai. Ok, tens razão. Acho eu se calhar tenho que rever o Bambi, mas há este simbolismo todo Sim. à volta do frio e da neve. É como se fosse uma perda de inocência para ele. Não sei, isto sou eu aqui a entrar pelo pretenciosismo. Se calhar é ler demasiado. É ler demasiado, sim. Não. Mas a exploração do inverno, e sendo essa uma característica do filme, é um elemento muito importante da vida de um veado. I think so. I mean, do ano de um veado. Não. Isso eu percebo perfeitamente. Como documentário da BBC, momentos na vida de um veado. Yeah. O veado na neve. O veado na neve. O veado a pacinar com o coelho. O Gui gostou mesmo desta, não sei porquê. Estou a brincar. Mas, olha, estou a ficar cada vez mais entupida, já viste? Cada vez mais frio este episódio está a gerar.
Mas sim, no Bambi tem momentos muito positivos, mas também tem momentos de tristeza. E frio também representa tristeza. Sim. Não só medo, não só terror, mas tristeza e solidão. Sim, Não é? sim. Yeah. Era basicamente isso. Não, eu acho que tens... Não, you're right on the money. O Ice King. O Ice King. De Adventure Time. The Adventure Time. Como é que nós podíamos não falar do Ice King do Adventure Time? O Ice King do Adventure Time é a representação de depressão, não é? Sim. Da personagem. E o frio em Adventure Time representa depressão. Yeah. E solidão. Sim, exatamente. No Adventure Time, o frio e o gelo continuam a representar continuam a ter essa carga elemental da cena. Porque é muito agir, porque o Adventure Time tem os seus próprios elementos. É o frio, o fogo, o gelo, o fogo, candy e slime. Yeah. Yeah. Cute. E cada um destes 4 depois tem as suas correspondências emocionais. E o gelo do Ice King é a tristeza. E o Ice King é o rei triste, que é um trope tão heartbreaking, sim. Heartbreaking. O rei triste. Yeah. E no Adventure Time tens essa representação do Ice King como se fosse para crianças. É uma maneira tão interessante de mostrar tristeza e solidão e isolamento às crianças. Sim. E aos adultos, que eu aprendi imenso a ver aquilo. Completamente. Que é por isso que Adventure Time é genial. Yeah. Acho que outra representação boa disso, do frio como tristeza e solidão, é o Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sim. Que é um filme que à partida, pronto, lá está, não é um dos exemplos quando se falam em filmes passados no frio. Sim. Acho que se calhar o Eternal Sunshine of the Spotless Mind não vem logo à cabeça. Mas é um filme onde vemos cenas mundanas a acontecerem em ambientes de frio que não estás muito habituado a ver. Pelo menos eu não estou habituada a ver. Que é estares na praia em Montauk. Montauk. Meet me in Montauk. Meet me in Montauk. E está a nevar. Uma praia a nevar é uma visão que não se vê muitas vezes, eu sinto. Sim. É uma... É uma visão que não se vê muitas vezes. Bem, esta frase foi tipo... Girl! Yeah. Mas sim, não é comum. É um contraste é uma imagem contrastante, sim, sem dúvida. E que explica bem a mensagem do filme, que é tudo uma confusão, tu não podes confiar em nada porque, sei lá, se calhar apagaste as memórias de alguém. Mas o filme tem momentos muito importantes que são caracterizados pelo frio. Quando ele e a... como é que se chama a personagem dela? Clementine. A Clementine e o... Joel. A Clementine e o Joel. Quando o Joel vai atrás da Clementine para Montauk, Sim. aquilo vai ficando progressivamente mais frio. Sim. Começa na casa dele, que é um ambiente relativamente quente, com cores e luzes mais quentes. Passa para eles no comboio, onde já há uma luz mais elétrica e vês o branco da rua a passar. Sim. E depois acaba com eles, não me lembro se é num lago, se é só no gelo. Sim. Com só branco e preto à volta deles. Yep. Com a neve a cair forte à volta deles. Eles cheios de frio. Yep. E depois deitam-se no chão e têm um momento muito querido, muito honesto um com o outro. Em cima do rio gelado. Em cima do rio gelado, exatamente. Yeah. E essa proximidade deles vai crescendo com o gelo e com o frio nessa cena. Yeah, true.
Eu acho que há aí uma mistura de cenas dessa progressão que estás a dizer no filme. Estas coisas não, se calhar não acontecem no filme desta maneira linear. Se calhar não dessa maneira linear, mas o filme é muito fragmentado, so it's fine. Fragmentos, fragmentado, cristais, gelo. Got it. Anyway, mas sim, tipo, eu estou muito random neste episódio, mas, solidão, tristeza, também é a mensagem desse filme. Olha, outra personagem que encaixa muito nisto que nós estamos a dizer é o Mr. Freeze, do Batman. Ok. O Mr. Freeze, lembras do... Não. Não te lembras do Mr. Freeze? Não. Ah, pá, eu tenho... Não viste o Batman and Robin do Schumacher? Não. Que é essa coisa mais camp de sempre. Eu preciso de ver, mas não vi. O fato do Batman e do Robin tem mamilos. É esse, ok. Esse. Sim, é esse. E é nesse que o Arnold Schwarzenegger, o nosso Arnie, O Arnie! faz de Mr. Freeze. Oh my god, I love it. E diz coisas como Nice to meet you. Of course. Claro, um clássico. Um clássico. E a personagem do Victor Freeze é tão gira, é tão boa. Yeah. Na banda desenhada original, não tanto naquele filme, que tem os seus méritos, mas um deles não é a caracterização do Mr. Freeze como uma personagem profunda e trágica. O Mr. Freeze é o gajo que é o desesperado romântico. Ele quer salvar a mulher que está congelada e por isso vai fazer o que for possível para lhe salvar a vida. Ele não está a fazer coisas más porque é mau, ele está a fazer as coisas que faz para salvar a mulher que está congelada. E há histórias dele tão engraçadas. E ele é uma personagem muito Ice King também. E essa correspondência está feita na personagem dele. Ele é muito triste, muito isolado e é o Mr. Freeze. É o gajo que tem a pistola de gelo. Yeah. E isto leva-nos à estrela desta semana, a Elsa. Elsa! Let it go, let it go. Oh dear. A Elsa. Oh, Elsa! What the hell was that? Não sei, eu não Foi um trope português. Foi um trope português, exatamente, foi um trope português. Yeah. O que aconteceu? Já nem me lembro, mas já me contaram várias versões do início da Elsa. É isso que define um trope. Yeah. É haver várias versões dele. Yeah. Pronto. Várias execuções do mesmo trope. Desculpa, a Elsa. A Elsa. A Elsa. Nós falámos da Elsa há umas semanas no episódio dos vilões da Disney. Se era vilão, se não era vilão. Exatamente. E acho que chegámos a uma conclusão, a uma ideia de que a Elsa não é uma princesa da Disney, é na realidade uma vilã. É uma vilã da Disney que está desconstruída para tomar o papel de protagonista. Sim. E na altura nós falámos, dissemos as coisas acerca dela, de ser a irmã, não ter o interesse romântico, ter o seu castelo nas montanhas. Yeah. O facto dos poderes dela serem de gelo são por causa de tudo isto que nós estivemos aqui a dizer para trás. É mais uma das coisas que a caracteriza como uma vilã. Ou que seria normal num vilão, Sim. mas que na Elsa está atribuído à heroína. Sim. Yeah. E pensando nestas coisas todas, o que eu acho que isso é interessante, e se calhar se teria de rever o primeiro filme, ou estou curioso para ver agora o que é que eles fazem com a personagem no segundo filme, se eles vão explorar mais esses aspectos da personagem, do isolamento, da tristeza, da solidão, porque era esse o arco da personagem dela. Ela não podia tocar na irmã, não podia brincar com a irmã, estava fechada. Ia magoá-la, sim. Exatamente.
mais uma vez, o isolamento e o gelo e o frio e a solidão. Yeah. E ver para onde é que eles vão agora com a personagem para a frente. Se eles se vão dar a si mesmos permissão para explorarem essas ideias com mais seriedade ou abertura. E mais camadas. E mais camadas. Sim. Nós gostamos de camadas. Nós adoramos camadas. Nós adoramos as camadas. Eu confesso que o Frozen só vi uma vez e não gostei do filme. I know. Eu não estou a dizer... Unpopular opinion or popular opinion Não, para não sei. millennials. Não tomes a minha... Todos os meus pretenciosismos acerca da Elsa como um encorajamento a ver o filme. Não. Mas eu preciso de rever e o novo entusiasmou-me imenso. Os trailers do novo são a coisa mais épica. São tão espetaculares. Yeah. So... E é um fenómeno enorme. So, yeah, viva princesas ou rainhas de gelo. Que é uma cena. Que é uma cena. Temos talvez para terminar, a Tilda Swinton. Yeah. No Nárnia. Sabes que eu não vi Nárnia, nada. Eu vi o primeiro aos pedaços. Mas lembro-me da Tilda Swinton. Ela é uma rainha boa. Diz? Ela é uma rainha boa ou má? É uma rainha má. Claro. Porque Só podia. Tem os poderes do gelo. Só podia. E é a Tilda Swinton? Não, a Tilda Swinton. É a Tilda Swinton? Sim, eu sei que é a Tilda Swinton. Na altura eu sinto que a Tilda Swinton estava sempre a fazer vilãs. Sim. E ela também fez uma vilã muito parecida no Constantine, exatamente. Yeah. Que também era frio. Também era frio. Eu acho, nós já falámos, nós começámos o programa a falar de Constantine. Acho eu. Sim, foi uma das primeiras coisas. Sim. Nós estamos muito out of it, pessoas, lá está. Colds, doenças, yeah. Exatamente. Isto é real neste momento. Full circle. Yeah. Pronto, acho que sim. Acho que sim. Acho que foi giro. Acho que sim, acho que falámos das coisas. Dissemos umas coisas interessantes ali pelo meio. Mas uma coisinha ou outra, I guess. Este também foi alto na escala do pretenciosismo. Um bocadinho, se calhar. Foi. Este acho que sim. Acho que me estiquei ali um bocadinho. Mais baixo do que o último. Talvez. Já nem sei do que é que era. So. Ok. Sabemos lá. Digam-nos nos comentários quão pretenciosos fomos nós desta vez. Digam-nos que outros filmes frios é que nós não mencionámos. Sim, porque nós não falámos da maior parte dos clássicos. Exatamente. So. Não mencionámos nem sequer um filme com o Sylvester Stallone, que eu acho que é um crime. Não se esqueçam, sigam-nos no Instagram. Estamos sempre lá a falar com as pessoas. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Deus, pessoas! Fiquem bem e até à próxima.